Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ao nosso pão diário, amém? Vamos ouvir o que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida, porque Ele quer nos ensinar a todo momento, a todo instante. É um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, é um Deus justo, é um Deus que está atento às nossas necessidades, mas nós devemos aprender, como clamar ao Senhor no momento de nossas necessidades, amém? Porque é preciso falar com Deus o que nós necessitamos, não é verdade? Nós vimos diversos momentos na palavra do Senhor, o Senhor sempre perguntando às pessoas o que elas queriam que Ele fizesse, não é verdade? E as pessoas tinham que dizer para o Senhor claramente aquilo que eles queriam, amém? Então, nessa noite, nós vamos meditar na palavra do Senhor e vamos tentar ajudar aos irmãos, aos amados irmãos, para que a gente aprenda a clamar ao Senhor. Amém? Por isso que o título da nossa mensagem nessa noite é Aprendendo a Pedir a Deus. Aprendendo a pedir a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós vamos meditar hoje em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, onde diz assim a bendita palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu servo jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? É um pequeno trecho da bendita palavra do Senhor, do capítulo 8 do livro de Mateus, em que nós vamos observar um homem chegando diante do Senhor e fazendo um pedido ao Senhor Jesus. Amém? Era um homem que tinha posses, era um centurião, era um homem respeitado, era um homem que dava ordens, era um homem que tinha servos. Aquilo que ele dissesse aos seus servos iam obedecer. Amém? Tudo isso ele coloca para Jesus, e por isso que nesse versículo 8, ele diz assim, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu servo será curado. Amém? Então, era um homem que entendia de autoridade, era um homem que sabia o que era obedecer. Então, a primeira coisa que cai para nós nos dias de hoje é nós reconhecermos a autoridade de Jesus Cristo, reconhecermos a autoridade de Deus, amém, sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Esse homem, ele bem conhecia sobre a autoridade, né? Porque ele era um homem que tinha autoridade, então ele reconhecia o que era autoridade. Por isso que ele disse: Senhor, se tu der apenas uma palavra, meu servo será curado. E a gente observa, além de ele reconhecer a autoridade, você pode olhar para esse homem e ver que esse homem era cheio da fé. Ele cria que se Jesus desse uma palavra, o seu servo seria curado. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, nós temos que começar a entender a importância da nossa fé, porque nós já sabemos o que aconteceu. O servo do centurião foi curado, glórias a Deus. Amém, irmãos? Mas é preciso trazermos para os dias de hoje, para que nós possamos entender e praticar essas coisas, aprender a praticar, para que nós possamos ter êxito na autoridade que o Senhor Jesus ele coloca para nós, ele nos apresenta. Amém, irmãos? Então é preciso que nós entendamos muito bem isso. Amém? Tem um louvor que diz assim: se a minha fé sobreviver, tu não me deixarás morrer. Então existe o louvor, se eu não me engano, do Sérgio Lopes, que diz assim: se minha fé sobreviver, tu não me deixarás morrer. Então a gente começa a entender a importância da fé. Para esse homem, o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, no versículo 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo
que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Quando o Senhor Jesus ele se dirige em Israel, ele se dirige ao povo judeu, ele dirige ao seu povo. Nem no seu povo ele encontrou fé tamanha como essa. E a gente, no louvor, a gente vê se a minha fé sobreviver. Então nós começamos a entender que a importância de nós nutrirmos a nossa fé para que ela sobreviva até o último dia da nossa vida, e isso vai nos levar à glória do Pai. Mas é preciso que a gente comece a exercitar desde já a fé, começar a fazer o uso da fé, porque dessa forma é a forma que nós vamos guardá-la na nossa mente, amém? A gente tem que começar a entender que tudo aquilo que a gente vai pedir ao Senhor, que nós vamos clamar ao Senhor, em primeiro lugar nós precisamos da vida na nossa mente. Essa coisa precisa se substanciar, é preciso que ela tenha forma, é preciso que ela tenha um modelo, amém? Então nós vamos olhar que o centurião, quando ele chega para o Senhor Jesus, ele dá as dicas de como estava o seu servo. Eu vou repetir, olha só, irmãos, amados irmãos, e diz assim no versículo 6, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então a gente observa que ele não chega a Jesus, ele não chega assim, Jesus, cura o meu servo, que o meu servo tá doente. Ele não diz isso, Jesus cura meu servo, que o meu servo está doente. Talvez se ele dissesse isso, Jesus iria ver a fé dele, porque Jesus ele olhou para o homem, ele distinguiu a fé do homem, que ele não tinha visto fé nem no meio do seu povo, fé tamanha. Mas se o homem dissesse apenas isso, certamente Jesus curaria, porque Jesus vê a fé que está em nós, amém? Mas onde eu quero chamar a atenção é da forma como o centurião descreve a situação do seu servo. Ele mostrou para o Senhor Jesus como se encontrava o servo dele, e ele precisaria, quando ele voltasse, ele ver o servo dele de uma outra condição, uma condição mais favorável, uma condição boa, amém? E eu creio que tudo isso é tanto que eu quero e o quanto você quer, é nós clamarmos ao Senhor e ver aquilo que nós estamos pedindo existir, aquilo ter forma, não é verdade, amados irmãos? Mas precisamos aprender, precisamos desenvolver. Certa vez eu li um livro do pastor coreano, Paul Yang-soo. E eu me lembro que o pastor Paul Yang-soo, assim que ele começou o seu ministério, ele era muito precária a situação dele, ele não tinha de dormir, ele não tinha onde escrever, ele não tinha onde se sentar, ele não tinha nada para ele guardar os seus livros, ele não tinha nada. Então certa noite ele clamou ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero uma estante, eu preciso de uma bicicleta, eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma cadeira para eu poder fazer aquilo que te apraz, ó Deus, que é ministrar, que é evangelizar as almas. Observa que foi assim que ele falou com o Senhor Jesus em oração. Amém, irmãos? E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses e nada. E ele já começou a colocar a fé dele em xeque. E em espírito ele fala com o Senhor fala para ele, olha, você não está me dizendo que tipo de bicicleta você quer, que tipo de estante você quer, porque existem tantos tipos de estante, existem tantos tipos de bicicleta, existe tantos tipos de cadeira, existe, e existia. E era preciso que o pastor Paul Yang-soo, ele apresentasse a forma concreta, que ele precisava mostrar para o Senhor Jesus como era o formato de tudo aquilo que ele estava pedindo ao Senhor. Aí ele entendeu na sua mente, ele passa pra gente isso, e eu repasso para você que isso ficou muito firme na minha vida, e eu passo para você nessa noite. E assim o pastor Paul Yang-soo, ele começou a orar de uma outra forma. Entendam bem, ele começou a orar, e ele, quando chegou na igreja à noite, ele já começou a ministrar, que ele já tinha recebido, ele já materializou aquilo que ele tinha clamado ao Senhor, ele materializou. E quando ele falou para a igreja sabia que ele não tinha nada disso. E alguns irmãos foram até a casa dele para ver a bênção que ele havia recebido, que ele tinha colocado no altar do Senhor. Ele saiu com os irmãos vindo para sua casa e com medo, receoso, porque quando ele chegasse em casa, os irmãos não iam ver aquilo que ele havia falado na igreja. Aí ele pede, Senhor, uma direção. Senhor, me dá uma direção. Como é que eu vou falar para esses homens aquilo que o Senhor me disse que eu precisava substanciar, eu precisava materializar, e como é que eu vou trazer para esses homens?
E quando os homens chegaram na casa dele, olharam, cadê, pastor? E ele diz mais ou menos assim, você, quando estava no ventre da sua mãe, você era um bebê, não era um bebê? Sim. Você ficou quantos meses no ventre dela? A ele, 9 meses. Você deixou de ser bebê? Não. Amém, irmãos? Então, é necessário que a nossa fé, ela se mantenha viva, trazendo a realidade, aquilo que nós clamamos ao Senhor constantemente. E o tempo, ele não pode fazer com que isso seja desmaterializado em nossa mente e na nossa fé. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E assim, todas essas coisas aconteceram na vida do pastor Paul Yang-Shu, assim como aconteceu para este centurião. Amém? E ainda repito aos irmãos, em Marcos capítulo 11, versículo 24, e está escrito assim: por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, credes que já recebeste, e será assim convosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos materializar tudo aquilo que nós pedimos a Deus. Amém? Vou orar com você essa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, ó Deus, mais uma noite na presença dos teus filhos, ó Deus. Pai querido, que esta palavra, ó Deus, venha vivificar, ó Deus, todos os anseios dos teus filhos, todos os pedidos dos teus filhos, que teus filhos, a partir dessa noite, eles aprendam, ó Deus, a clamar a Te pedir, aprender a Te pedir e guardar a fé, entendendo que a fé é o que vai mantê-lo vivo na eternidade. E assim eu te oro, te agradecendo, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor fará na vida dos meus irmãos. Amém. Está feito. Louvado seja o nome do Senhor.